gostaria de abrir com dados, por mais que isso pareça estranho. Eu gostaria de lhe dar algumas informações e elas certamente se conectarão com aquilo que vamos dizer. Eu não sei se você sabe, mas segundo o Ibope, pesquisa do Ibope, há no Brasil hoje uma tragédia em andamento. Hoje no Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa comete suicídio. Esse dado trágico corresponde a pelo menos aquilo que pode ser assinalado 11 mil mortes por ano. Também eu gostaria de salientar, segundo dados dos hospitais do Brasil, de que cerca de 3 a 5% dos atendimentos de emergência que se recebem nos hospitais hoje tem alguma relação com tentativas de suicídio. E por último, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5,8% dos brasileiros sofrem de algum tipo de depressão e 9,3%, que corresponde a 19 milhões de pessoas, tem algum transtorno grave de ansiedade. Salvo os casos dos quais podemos assinalar aspectos clínico-patológicos que são inevitáveis a algumas situações e pessoas, o índice é alarmante. Estamos diante, segundo as organizações mundiais de saúde, o Brasil é entre o primeiro e o segundo de tudo isso que nós dissemos aqui, o primeiro e o segundo no ranking. O Brasil hoje está em um clima, em uma atmosfera de pressão, medo, desespero, temor pelo futuro, preocupação política, segundo aquilo que acho que podemos ver, uma busca louca por bem-estar e felicidade, como elas puderem aparecer. Esses dados podem perguntar a cada um de nós se talvez essas organizações de saúde estão alarmando demais, mas eu posso lhe dizer que, como professor, em sala de aula, não são poucos os casos de afastamento por esses mesmos índices que citei agora, alunos que vão sumindo ao longo do bimestre, e quando você vai saber, são por tais assuntos como esse. O que o futuro contém? Talvez seja esse um dos primeiros indicativos dos casos não necessariamente patológicos que estamos tratando. O que o futuro o que eu espero para o futuro e o que me aguarda para ele? Que tipo de coisa o futuro guarda para nós que pode nos levar a se preocupar tanto com ele e de uma forma tão desesperadora que isso nos carrega para um círculo de medo, pressão, ansiedade, desespero? O que o futuro, ou de que modo o futuro pode imprimir um padrão tão desastroso quando ele é pensado, ou mesmo imaginado, como trágico? Nesse ponto aqui, eu quero que você pense hoje, nessa noite, peço que o Senhor nos ajude, de que você não veio aqui ouvir uma mensagem sobre Deus, você não veio ouvir conteúdo sobre cristianismo. Creio que não. Quando estamos diante de um livro como Apocalipse, esse livro não nos traz conteúdos sobre Deus. Não é algo sobre Deus, ou não sobre Deus apenas, o que já seria bom sim. Creio que hoje você está aqui para ouvir uma mensagem de Deus para você. Uma mensagem que, assim como o livro de Apocalipse, foi descrita do alto para baixo, apontando com nomes, igrejas, situações, passado, presente e futuro. O livro de Apocalipse não é um livro de enigmas, ele é um livro de símbolos.
Deus não escreveu o Apocalipse para que ficássemos tentando decifrá-lo à luz de enigmas possíveis. Mas o livro de Apocalipse é um livro literal, é um livro factual, é um livro que aconteceu, acontece e acontecerá. E o livro de Apocalipse, a última coisa que você pode pensar nele é que se tratam de enigmas das quais ninguém pode fazer uso ou ninguém pode compreender. Isso você pode afastar. Todos os grandes nomes da história da igreja tinham certo grau de certeza de que muitos de nós não usarão o livro de Apocalipse, sendo ele extremamente necessário para que o nosso coração se acalme em Deus. E hoje não é uma mensagem sobre Deus, é uma mensagem de Deus para a igreja. Dessa forma, essa mensagem de Deus, ela necessita de que haja fé no coração do crente. É necessário de que o seu coração tenha fé nas promessas que serão promulgadas essa noite. O Senhor falará coisas das quais Ele promete. E é necessário que aquele que ama Jesus Cristo receba essas palavras com fé. Fé é entregar-se às promessas e viver a partir delas. Se eu tenho fé, eu não tenho fé na confiança, eu não tenho fé em nada que seja deste mundo, eu tenho fé na promessa que Jesus deu. É uma chamada ao arrependimento pessoal, para muitos será. É uma chamada a uma redireção de vida, para outros sim. Mas essa mensagem vai se desencadear a nível pessoal. E embora tenhamos uma só mensagem hoje, o Senhor trabalhará no coração de cada crente aqui. Porque o livro de Apocalipse não é um livro de coletivos, mas é um livro de coisas específicas, para igrejas específicas. E Deus trabalha com pessoas. Deus sabe o seu nome, Deus conhece você e hoje estará falando contigo. Desse modo, eu gosto muito de lembrar que não podemos pegar um capítulo a par de um livro e simplesmente jogá-lo diante das pessoas. É preciso que saibamos de onde saímos. E embora na semana anterior não tenhamos trabalhado todos os capítulos antes desse, e nem tampouco o primeiro capítulo todo, é importante salientar do que se trata e do que se vê no começo. O capítulo 1 traz João preso na ilha de Patmos pelo nome de Jesus. João pregava Jesus e foi preso. Ele estava lá e não sabemos precisamente se com uma visão ou visões seguidas que se desencadearam naquilo que temos como livro de Apocalipse. Mas as visões de Deus para o apóstolo João desenvolveram a possibilidade de termos hoje um compêndio doutrinário sobre o fim, como chamamos o escatom em grego, o fim das coisas. O capítulo 2 e 3, após a aparição gloriosa de Jesus, já completamente glorificado, numa visão tão aterradora que o próprio apóstolo se joga no chão de medo e desespero, e o próprio Senhor Jesus coloca a mão sobre ele e levanta, e a partir daí o Senhor pede que ele escreva as 7 igrejas especificamente na Ásia. Não havia só 7 igrejas na Ásia, mas o Senhor Jesus escolheu 7 igrejas da Ásia, no qual ele enviaria uma mensagem pessoal para cada uma dessas 7 igrejas. Mensagens literais, mensagens que apontavam sim para as realidades daquela igreja local, naquele tempo, por volta de 90 do século I. Aquelas mensagens que estão aqui no capítulo 2 e 3, são literais, falavam com um tipo de gente, um tipo de povo que estava lá. Elas haviam sido colocadas na pena de João e exortavam como aspectos como: volte ao primeiro amor, retorne a Deus com seu amor primeiro. Em outra carta, o Senhor diz: eu te conheço, sei da sua luta, sei das suas obras, sei da tua pobreza. Então o Senhor trazia aquela igreja a um senso de encorajamento. Em outras é acusado uma sequência de pecados. O Senhor também conhece os pecados das igrejas. Então nós temos o Senhor acusando igrejas de um brutal esfriamento e de um afastamento com a fé bíblica. E realmente o Senhor a condenava a tal ponto: vomitar-te-ei se você continuar vivendo essa vida sem mim. Jesus corrige, exorta e impulsiona aquelas igrejas. Portanto, nesse momento aqui que nós estamos, no capítulo 4, nós temos a fala do Senhor
não mais para igrejas específicas. Observe o capítulo 4, por favor, verso 1. Observe. Saindo desse período de revelações acerca das igrejas, o Senhor aponta que depois dessas coisas, de João, verso 1 do capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, e disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nesse momento, João tem uma visão, ou uma segunda visão, outros dizem uma continuação da visão, ele está em espírito, então possivelmente seu corpo permanece empático se o Senhor o leva para ter uma visão de Deus. Mas ainda dentro daquilo que falamos, eu gostaria de salientar um aspecto que pode passar talvez desapercebido, você talvez ouça, mas não leve em consideração. Se você olhar o Apocalipse capítulo 2, verso 1, você vai ver a igreja de Éfeso, o Senhor dizendo assim: olha, o anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Gostaria que você fosse até o capítulo 2, verso 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pelo qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Eu gostaria que você observasse a palavra que diz: conheço você. Essa palavra conheço você não pode simplesmente ser colocada de lado. Imagine, por favor, e o Senhor te deu imaginação para pensar também assim, imaginando, imagine quando a carta de Éfeso chegou nas mãos do presbítero de Éfeso. Você imagine quando a carta chegou nas mãos do presbítero de Esmirna, e ele abriu, e aí estava lá Jesus, não era João, era Jesus dizendo: conheço sua pobreza e a sua luta. Os irmãos boquiabertos, pasmos, olhando para aquela situação. Nossa, como ele sabe? Era Jesus mesmo. Jesus sabe o que a igreja está passando. Imagine que cena, eles se olhando, se abraçando e chorando, uma carta diretamente de Jesus. Conheço as tuas obras, conheço a tua luta, conheço a tua pobreza. Isso é grandioso, o conforto e o refrigério advindo de uma carta como essa. E por isso eu enfatizo a personalidade dessa mensagem de hoje. Não estamos tratando de um Jesus coletivizador. Jesus não está aqui dizendo: ouçam todos apenas, mas ouça. Conheço você. Isso para um crente, isso é encorajador. Saber que Jesus estava e está em todo momento, e está aqui agora no culto dessa igreja local, e poderia nos dizer sem sombra de dúvida: conheço o culto de vocês, conheço as lutas de vocês, conheço os conselhos, as reuniões, conheço tudo que vocês fazem, os grupos de estudo, eu conheço a escola bíblica, eu conheço o andar de vocês, conheço vocês. É esse Jesus que conhece a gente, está aqui hoje na igreja. A igreja precisa se tornar sensível à presença de Jesus Cristo. Eu não digo uma sensibilidade que apenas aguce o coração ou uma pele que se arrepia, mas uma sensibilidade de valor. Jesus está aqui. É valorizar a presença de Jesus, falar com Jesus, ouvir Jesus. E aí? Sim. Aí eu posso ir com você até o capítulo 4 com toda certeza, e a palavra que é dita no verso 2 vai orientar todas as estruturas do livro de Apocalipse daí em diante. Todo o prosseguinte dessa carta, ou desse livro, ele todo vai ser orientado pelo que vai acontecer no capítulo 4 e 5. Tudo mais segue diante depois disso. E o que vai acontecer, o Senhor diz, é que eventos
das quais João talvez não tivesse noção, serão descritos do capítulo 6 em diante até o último. Os eventos descritos são terríveis, são grandiosamente terríveis. Você vai encontrar um esforço desesperado dos poderes de Satanás se lançando para frustrar ou buscar frustrar os planos de Deus. Você vai encontrar um terrível confronto entre a igreja e o diabo, o dragão, como é dito. Você vai encontrar o surgimento de uma geração última completamente apóstata e anticristã. Segue-se daí, jamais lá, no capítulo 19 e 20, você vai encontrando a destruição completa de Satanás, da morte e de todos que se mantêm rebeldes ao Senhor Jesus Cristo. Essas visões que João vai ter, elas são sobremodo terríveis. Capítulo 5, João chora diante de uma situação, chora mesmo, ele chora, ele se desespera, como vamos ver. Mas antes que todo o desenrolar que falamos seja apresentado, João vê algo que orienta todo o livro de Apocalipse. Capítulo 4, verso 2. Leia comigo, por favor. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Preste atenção, antes de tudo que iria e vai abalar o mundo ainda, é apresentado a João um trono. Incrível como ele descreve um trono antes de Deus, e isso não faz por pormenorizar a presença de Deus, mas assusta. João é lançado por uma porta, verso 1, e quando sobe em espírito, vê um trono. Antes de toda a tentativa satânica de destruir a igreja do Senhor no tempo por vir, antes de toda a luta e o confronto do bem e do mal que se seguiriam, antes de tudo isso, João viu um trono. Deus, definitiva, eterna e permanentemente soberano sobre tudo. Deus não coloca João à disposição e ao olhar de coisas catastróficas e terríveis antes de pegar João e colocá-lo diante de algo que daria suporte para que ele pudesse crer em tudo que veria: o trono de Deus, o governo permanente, eterno e infinito e grandioso do nosso Senhor Deus. João vê o trono, aquele mesmo que Ezequiel viu, que Isaías viu, João viu. E nesse trono, esse havia um trono, é algo incrível e profundo para nós. Nós temos tronos nesse mundo. A ONU fala coisas e parece reger o mundo às vezes. Os Estados Unidos, com seu poder, com seu dinheiro, com suas armas, parecem imprimir um padrão de controle sobre a humanidade. Nós temos grandes corporações, teorias de conspiração pela internet aos mil. Nós temos homens muito violentos e que assustaram o mundo, Gengis Khan, Napoleão, Hitler. Nós vimos tantos homens, mas João viu um trono, e esse trono é o trono que deveria extirpar toda a ansiedade do seu coração quanto ao futuro. Deveria retirar de você qualquer dúvida, qualquer medo ou qualquer sombra, porque Deus está no seu trono. Antes de qualquer catástrofe ou qualquer coisa que você possa imaginar, existe um Deus governando o universo. Tudo aquilo que eu falei no começo da pregação, todos os índices de desespero e alarme, tudo que a OMS diz, questão de saúde, não, falta um trono para me acalmar, um trono para que eu olhe e diga: o céu reina, o céu governa, o Senhor está no comando do universo. Seu desespero quanto ao futuro
destoa desse trono. Seu desespero quanto ao que você ainda acha que deve fazer para que o futuro seja dispositivamente colocado, você não tenha problemas, sabe, eu não quero ter problemas com o futuro, eu tenho medo do meu futuro. Pergunto a você nesse apelo como um pregador: você teme o futuro? Você tem medo do que contém o futuro? Você tem medo de se vai ter dinheiro ou não para criar filho? Você tem medo se o mundo vai acabar em explosões ou bombas? Existem pessoas que gastam sua vida criando abrigos debaixo de casa, não estou mentindo. Tem pessoas que fazem os planos da sua vida baseados em como vão conseguir passar em algo que lhes dê sustento financeiro por toda a vida, e esquecem que o céu reina, o céu governa. Alguns pais surtam e seus filhos não saem de casa com medo de bala perdida. Há outros que têm medo de tudo, absolutamente de tudo. Mas o seu medo essa noite deve bater de frente e cair vergonhosamente diante de um trono, o trono de Deus. Aquele que governa e reina não dá espaço para que tenhamos medo de qualquer coisa, ansiedade ou desespero por qualquer coisa dessa vida. Isso é um problema de visão de trono seu. Você ainda não viu quem é Deus, você ainda não sabe quem é esse Deus que João viu. E esse trono majestoso deveria e deve eliminar toda a sua preocupação quanto ao futuro. O trono de Deus, o Senhor governa, o Senhor reina. Do verso 3 até o verso 8, João descreve o trono, e tudo o que você vai perceber do verso 3 ao verso 8 traz a noção de algo que na doutrina cristã geralmente é muito enfatizado, mas pouco percebido na própria pessoa de Deus. Muitos cristãos resumem isso a fazeres. Trono santo de Deus. Do verso 3 ao verso 8, o apóstolo João nos mostra a separação completa do que é o trono dos homens, a glória dos homens e a glória de Deus. O verso 3 diz assim: e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao do ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. A descrição que João encontra para Deus no verso 3 não é uma descrição que torna possível que ele nem consiga perceber braços ou pernas, cabelo, nada. Ele vê um brilho vermelho de jaspe e sardônio, um brilho profundo, é terrível. O trono de Deus é habitado por um Deus que sequer pode ser descrito, que sequer pode ser mensurado. É só um trono e um Deus, e é grandioso. Não há palavras humanas que descrevam Deus em sua totalidade. Há uma incapacidade. João vê um resplendor e vê que há alguém no trono, e ele brilha à luz de pedras preciosas vermelhas. Esse Deus indescritível é o Deus dos cristãos, o Deus que está no trono.
João segue e diante da beleza e do esplendor sem precedentes, ele continua a fazer descrições e ele diz que o trono tem um arco-íris de esmeralda, aquela cor linda verde, fortíssima, brilhante. É o que ele consegue descrever. Ele avança dizendo que há 24 anciãos. A palavra é presbíteros em grego. Há 24 presbíteros, cabelos brancos, roupas brancas, coroas de ouro. A Bíblia nunca descreve presbítero, ancião, como anjo. São homens. E não tente aqui saber se são os 12 mais 12. A Bíblia não aponta para isso. A Bíblia diz que existem homens anciãos diante do trono. Eles estão com roupa de santidade. Eles estão com uma coroa que Paulo almejava alcançar. A coroa da vida. Aquela que, se você for perseverante até o fim, você recebe. A coroa dos vitoriosos. Sentados em tronos, como o Senhor nos prometeu que nos sentaríamos. Ele vê nessa clara visão, onde você percebe aqui, há relâmpagos no verso 5, há sons de vozes, há trovões, há profecia. O trono, ele lança para o mundo, diante de todos nós, as palavras de profecia de Deus. O pregador batista Paul David Washer, em seu grande sermão, o julgamento de Deus, o grande trono branco, fazendo um contraste entre o trono que João viu aqui e o trono do julgamento, fala que no trono do julgamento não há mais relâmpagos, e nem trovões, e nem vozes, há só julgamento. O trono de Deus hoje lança sobre esta igreja a voz do Senhor, a voz do que clamava em Isaías. Hoje há relâmpagos, hoje nesta casa há vozes, hoje nessa casa há profecia, hoje o Deus vivo que pode te salvar ainda relampeja, mas haverá um dia onde um trono completamente vazio de profecias, haverá apenas um juiz, o nosso Senhor, um livro, e eu e você. Hoje ainda há vozes, ainda há profecia. O que se segue, essas palavras apontando a terra, se lembra quando Moisés chegou perto de Deus para receber as tábuas, e também quando Moisés se aproximava de Deus no Sinai, o povo tinha medo, o povo não queria nem chegar perto. Foi assim no capítulo 20, quando depois de Deus dar os mandamentos, o povo disse: não, eu não quero nem chegar perto. Fica você, Moisés, falando com ele. Há uma visão terrível. Terrível não é uma palavra que aponta para malignidade. Terrível é quando aquilo que você vê rouba-lhe o fôlego e se torna algo que lhe prende, te segura. João estava parado, olhando aquilo que jamais seus olhos poderiam contemplar em Nero ou qualquer outro imperador romano. Ele viu a glória de Deus. Os 7 Espíritos de Deus são um símbolo de 7 como perfeição, não são 7 Espíritos, como se Deus houvesse ter 7 Espíritos, mas é um Espírito só, e o número 7 simbolicamente em Apocalipse fala de completude, fala de algo completo, de algo perfeito. Os 7 Espíritos de Deus aqui indicam que Deus Pai, que os anciãos, que o Espírito Santo, as profecias, que visão, deixa a sua mente, como diz Kevin Van Hooser, e usa a imaginação. A mente tende nesse momento ir na pregação e começar a ver o trono de Deus, o trono do Senhor. Ele segue dizendo de que animais fantásticos, ou seres dos quais ele não pode mensurar como tipo ou espécie, e ele ousa no máximo dizer seres viventes, 6 asas, voando, rosto de bicho, rosto de gente, olhos por dentro, olhos por fora. Que terrível, que isso. Ao avançar,
Os próprios anjos, serafins, em Isaías 6, definem a visão de João. É como se João não pudesse, e de fato não poderia, dizer o que era aquilo tudo, ou o que deve ser visto diante disso tudo. O verso 8 diz claramente na voz dos serafins: é santo, é santo, é santo, é separado, João, não é das coisas que você vê, não é puro, completamente puro, o mar de cristal, o arco-íris em esmeralda, o Deus que tu não pode ver a face, os que cantam ao redor dele, e os anciãos. João é santo, João não é o que você costuma ver, Deus é santo. E o que está acontecendo aqui? Você quer saber o que está acontecendo aqui? Está havendo um culto de adoração. Após os capítulos 2 e 3 trazerem as cartas apontando para críticas, inclusive na adoração daquelas pessoas, o capítulo 4 traz um culto no céu. Olha o que acontece: os serafins cantam, e olha o verso 9: sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando. E já vamos ver o que eles proclamavam: é um culto. Deus está em seu trono, onde deve estar. Deus está trovejando suas palavras e suas profecias. O Espírito Santo se movendo poderosamente e profundamente. Os anjos cantam e os homens se prostram. E cada vez que os anjos cantavam, os homens se prostravam e entregavam suas coroas como um reconhecimento de mérito somente a Deus. Existe um culto acontecendo aqui hoje. E existe um trono. E aquele que está assentado no trono é o único digno dessa noite. Entregue você as suas falsas coroas de mérito pela vida. Pise-as e prostre-se diante do trono de Deus essa noite. Algo mais está acontecendo. Esse culto no céu, foi para isso que João foi ver, né? Ele foi ver um culto no céu, um culto centrado na glória de Deus, um culto centrado no trono e na soberania de Deus, um culto para e única e exclusivamente Deus. Existe algo maravilhoso aqui. Toda a criação de Deus está descrita simbolicamente nesse culto. Tudo está aqui. Está tudo aqui. Os sinais da natureza, o arco-íris, os relâmpagos, as vozes, o fogo pelo Espírito, o brilho das pedras, o mar de cristal, os homens, os seres que parecem ser animais. Uma conclamação simbólica de que toda a criação está prostrada diante de Deus. O Deus da criação está sendo adorado. E para que não reste dúvida, olha o verso 11: tu és digno, leia comigo, adore ao Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, os céus proclamam a glória de Deus.
A criação deve prostrar-se e adorar o único que é digno. Você está aqui esta noite e o único culto digno do Senhor é um culto onde todos se prostram, onde a sua vida diante do trono de Deus adora a Deus, onde nada escapa. O trono de Deus rodeado por símbolos da própria criação, por homens. Os céus proclamam a glória de Deus. Nesse culto, cada louvor, os homens se prostram e adoram. No culto que temos aqui hoje, o que está acontecendo? Quantas vezes saiu do teu lábio louvor genuíno? Nesse culto que estamos aqui essa noite, em nome de Jesus Cristo, quantas vezes saiu do teu lábio louvor e glória? Por quantas vezes sua cabeça se abaixou em reverência à grandeza daquele que reina? Em quantos momentos você teve que se abaixar e esqueceu e perdeu um pedaço da pregação, porque havia um culto em você e para Deus? Em quantos momentos você se viu tomado pela glória de Deus e se lançou aos pés daquele que reina? Porque toda vez que alguém louvava a Deus aqui, os homens se prostravam e se adoravam. Isso nos aponta para algumas questões. Aí, o verso final do 11, a parte B do verso 11 diz: porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram existir e foram criadas. A existência de cada coisa se deve única e exclusivamente a Deus. A sua existência, a minha existência, se deve a Deus. Logo, tudo na sua vida e na minha vida deve apontar única e exclusivamente para Deus. Não existe lugar, espaço, área profissional, sentimental, seja lá o que você quiser dicotomizar ou separar essa noite. Não existem coisas das quais Deus não deve ser, onde Deus não deve ser adorado, glorificado e honrado. E uma visão de mundo onde Deus é adorado no domingo e durante a semana, ou mesmo no meio do domingo, Ele é esquecido, dando vazão aos seus gostos, às suas coisas e tudo mais que você quer fazer, não é uma adoração a Deus. É uma religiosidade barata, não serve para nada. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Para ele a glória, eternamente. Amém. E por fim, o capítulo 5. Depois desse culto de adoração a Deus, culto esse que você está hoje prestando, culto no qual você hoje tem a oportunidade, o privilégio dado por Deus de adorar a Deus como esses estão fazendo na descrição do texto. O Senhor da criação, Ele está com um livro na mão, como você vê. Ele está com um livro na mão. Esse livro causa espanto e desespero em João. João está olhando para o livro e existem algumas palavras que são ditas acerca desse livro ao redor do capítulo 5, verso 1, 2 e 3, que transtornam João. João começa a chorar. Verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. A história da humanidade está selada nas mãos de Deus.
e ela carece de tal redenção. E quando João, em seu espírito, ele olha para o que está vendo, ele consegue perceber que existe algo ali que é santo, é sagrado e que os homens não podem fazer. E aí ele vai ouvindo as outras vozes e os que estão ao redor dizem: ninguém pode. Então, nessa cena maravilhosa, um dos anciãos chega e acalma ele. Existe um que pode: Jesus. Existe um que é digno. Que maravilha! O Senhor tem a história da humanidade, e você pode comprovar isso no capítulo 6, verso 13 em diante. Esse livro trata da história que vai se desenrolar no mundo, de todas as catástrofes, redenções e proclamações que o mundo encontrará e encontrou. E o que acontece é que isso está nas mãos de Deus. Qual é o seu desespero? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão ansioso? Por que você está com tanto medo? E aí, verso 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, indicando aqui todo o poder, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus, enviado por toda a terra. O cordeiro foi, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Jesus vai até seu Pai, pega a história do mundo, abre e redime os povos, redime as nações. Ele comprou pessoas para a salvação. Seu sangue fez isso, seu sangue precioso. E o que acontece depois são esses 3 cânticos. Eles louvam, eles cantam. Eu lhe pergunto, como quem apela de todo o coração: você costuma louvar a Deus? Você costuma engrandecê-lo quando anda pelas ruas? Ou você só está olhando para o relógio, mexendo no celular? Que tipo de vida é a tua? Onde Deus não faz parte de cada detalhe e de cada sensação, de cada movimento. Não há tempo para glorificar a Deus enquanto você estiver glorificando sua própria vida e seus próprios esquemas. Quando nós somos salvos por Jesus Cristo, nós louvamos Jesus Cristo, nós glorificamos Jesus Cristo. Certamente, indo para esse fim de sermão, eu lhe digo uma coisa: cantar e louvar não precisam ser sinônimos. Mas é incrível como o livro de Apocalipse tem canções, e como vez após vez, e a outra e outra e outra, de modo espontâneo, sem que lhe seja exigido absolutamente nada, sem que Deus nem sequer diga agora cantem, nem que Deus não tenha um movimento de cantem, o louvor flui. Os remidos louvam, os serafins louvam, os anciãos louvam. Depois o livro vai continuar vendo que milhares de anjos gritam e louvam. Os homens em milhares de milhões louvam. E você? Ao que louva? A exultação e a redenção tomam conta no verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: leia comigo e glorifique a Deus.
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Glória a Deus! Ele venceu! E aqui não está dizendo que ele foi glorificado, porque lá no capítulo 20, 21 as coisas terminam bem. Não! Ele venceu na cruz! Ele venceu na cruz. O símbolo aqui é o Cordeiro imolado. Jesus foi morto, venceu a morte. Não está dizendo que a história termina ali e por isso ele é o digno. Ele não é digno porque as coisas terminam bem e terminam bem para quem está com ele. Ele é digno porque ele venceu a morte, ele venceu o diabo, venceu toda a horda de Satanás. Ele venceu tudo. E o povo dele canta. Tu é povo dele. O povo dele louva. Tu é povo dele. O povo dele exulta. E miríades de anjos exultam. Quando ele nasceu e encarnou aqui nessa terra, os anjos não seguraram, eles não aguentam. Eles começaram a louvar um pequenino bebê numa manjedoura. E você cerra teus lábios porque o louvor flui quando há de fato uma visão profunda de Deus na vida de um salvo. O louvor flui, o louvor vem, a boca se mexe, o coração exalta a Deus, se aquece. Você que está frio, venha, venha, e beba dessa água essa noite. Você que está perdido, solto nesse mundo, existe um Deus, e Ele reina, e o seu Filho morreu por você, por mim. Ele quer salvar pessoas essa noite. Um Deus grande, forte, poderoso, um Deus que você não precisa ter medo de nada. Não tenha medo de nada, o Senhor é contigo. É um Deus majestoso. E um dia, como cantamos, Maranata, nós o veremos. Mas o louvor já começa hoje. Jesus ordena a história, guia a igreja, vence completa e definitivamente Satanás, e a história dos homens recomeça nele depois. E aí é o tabernáculo de Deus com os homens. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Há somente uma esperança para você essa noite: Jesus Cristo. Há somente uma esperança para você, visitante, que nos dá essa bênção de estar aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Sua vida envolta os seus sonhos e seus devaneios e a sua história pessoal não vão, nenhum dos nomes das pessoas mais famosas que conhecemos aqui vão resistir àquilo que diz o julgamento final. E pequenos e grandes, ou seja, e homens famosos e anônimos, marchavam intermitentemente paralisados na direção de um trono. E a morte dará os seus mortos. Essa noite, diante da anunciação do Evangelho, do trono, do Rei, da glória e da majestade de Deus, eu lhe pergunto: tu és salvo em Jesus Cristo? Os teus lábios essa noite se movem em júbilo e louvor? Eu pergunto para você que está aí sentado me ouvindo e certamente pensando muitas coisas acerca do que ouviu: a sua vida glorifica a Deus e exalta o Senhor? Ou é uma vida morta e paralisada, pensando em como você vai se livrar das suas ansiedades e medos? Existe uma cura para você: Jesus, o trono do seu Pai, a glória que há de vir. O Senhor essa noite nos abençoa com a sua presença, e a sua palavra deve enriquecer a nossa alegria e esperança. Então venham todos que querem vida. O Senhor está aqui e Ele quer salvar pessoas. Venham, venha a Jesus, venha, lance-se em Jesus, lance teus medos em Jesus, suas dúvidas em Jesus, lance seus desesperos em Jesus, lance-se em Jesus, lance-se nele. Carne, como aquela mulher que diante de uma multidão toca em sua orla e é curada. Jesus está passando no meio da igreja e Ele conhece você, Ele conhece você, Ele vai ouvi-lo. Lance-se em Jesus, ore comigo a esse Jesus que venceu e que é digno e que reina. Pai, graças